Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. 17 dias dentro deste devocional, eles escolheram Deus. Texto bíblico para meditação, Gênesis 38, leremos todo este capítulo. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mau aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Suá. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tina, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Naim, no caminho de Tina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relação com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Naim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Rute, capítulo 4, verso 12, diz assim: que, com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Mateus, capítulo 1, do verso 2 ao 16, diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos.
Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amão, Amão gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Há temas que prevalecem ao longo do livro de Gênesis, especialmente nas narrativas dos patriarcas. O relato de Judá e Tamar continua a revelar esses temas, ligando fatos que pareciam isolados ao resto da narrativa. Um desses temas particularmente evidentes é a escolha de Deus pelo filho mais jovem em vez do primogênito. Judá tentou obter os status de primogênito ao vender José para os midianitas. Judá era o próximo da fila, já que os 3 irmãos mais velhos haviam se desqualificado por falhas morais. Veja Gênesis 34, 35 e 22. Embora Deus houvesse escolhido José para ser aquele que receberia a porção dupla da primogenitura, Judá também receberia uma bênção por causa do seu arrependimento do pecado e sua consequente obediência. Judá traiu e vendeu seu irmão como escravo e então enganou seu pai, deixando-o acreditar que José estava morto. Ele escolheu as coisas do mundo, a maldade e uma vida longe de Deus. Foi viver com os cananeus, um povo de quem Deus havia ordenado que eles permanecessem separados. Seu fracasso e sua insistência em viver em desobediência levou à morte de seus filhos, já que eles também eram ímpios diante do Senhor. Judá se recusou a dar Tamar, sua nora, para seu filho Selá, depois que o marido dela morreu. Deus disciplinou Judá assim como havia disciplinado seu pai. Judá enganou seu pai e foi por sua vez disciplinado por Deus ao ser enganado por sua nora. Tamar se destaca como a única pessoa bem intencionada nestes eventos. Embora possamos olhar para as ações dela com desgosto, ela estava tentando assegurar o seu futuro e obter seus direitos como esposa do primogênito de Judá. Dentro dessa família corrupta, ela impediu que a linhagem de Judá se misturasse com os cananeus. Ela protegeu a família e foi considerada com respeito e honra nas histórias de Israel. As atitudes dela redimiram a linhagem de Judá, por meio da qual Deus haveria de trazer seu filho ao mundo. A história de Tamar nos mostra que não importa quão longe o povo de Deus tenha ido, ele permanece sendo herói. Ele é aquele que disciplinou Judá e o guiou de volta para a casa de seu pai. Ele é aquele que providenciou justiça para Tamar, honrando-a na história de Israel. E mesmo na confusão dessa situação, o resultado final foi o nascimento daquele que salvaria o mundo do pecado e da morte. Jesus Cristo descendia de Judá e de Tamar, lembrando-nos que o nosso Deus sempre irá trabalhar pelos seus bons propósitos, apesar do pecado do seu povo. Quando a gente olha a origem, a genealogia de Jesus é estarrecedora. E isso quebra qualquer religiosidade, não é? Temos na história de Jesus quem? Raabe, uma prostituta. Temos Judá, um homem tão distorcido. Temos Tamar lutando de forma não correta, mas lutando para preservar o que era correto. Vemos Ruth, vemos como Deus trabalha por caminhos diferentes dos nossos. Vemos Deus alinhando o homem quando ele está distante de Deus. Pessoas que a gente olha e fala, nunca, jamais
Deus olha e fala: é desta pessoa que eu vou fazer algo grande. Literalmente a palavra se cumprindo, ele visita o pó, do monturo, do pó, ele levanta o necessitado e o oprimido e o faz assentar entre os príncipes, e ele abate os exaltados. Queridas, não queira colocar limite em Deus. Não fique olhando as pessoas e julgando elas pelos seus atos. O meu papel e o teu papel é escolher a Deus, e neste negócio, quando se trata de ser humano, cabe a nós apenas orar para que o nome de Deus seja glorificado. Não venhamos nós querer colocar Deus dentro da nossa caixinha, da nossa cabeça limitada e dizer: imagina, daí nunca poderá sair coisa boa. Lembra o que disseram sobre Jesus? De Nazaré nunca poderá haver coisa boa. E de lá veio o Redentor, o Salvador. Nosso Deus não anda por caminhos convenientes ao homem, de jeito nenhum. Nosso Deus está acima de todas essas coisas. Fica de lição para nós andar em obediência, porque senão Deus vai nos tratar segundo essa situação e nos corrigir para a glória do seu nome. Segunda coisa, não limite Deus. Ele vai além do que podemos pensar, imaginar, sonhar, deduzir, calcular. Deus é grande e terrível, e Ele pode e quer ser terrível na sua história, na sua vida. Deixa Deus fazer. Escolha Deus acima de tudo e você vai ver o quão lindo é o trabalhar dele. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.